realmente agradecer a oportunidade que nosso presidente Germano me proporciona e voltar a falar sobre esse assunto, a pobreza, os problemas da pobreza. E para mim realmente é uma oportunidade sempre renovada, porque há 50 anos eu vejo esse assunto. Desde meu nascimento, na pequena cidade do interior, pobre, paupérrima, atrasada, né, que sempre me avivou na mente, né, o desejo de conhecer essa problemática. Foi durante toda a minha existência que eu tenho me dedicado ao estudo e ao ensino dessa disciplina. E me recordo, Germano, para justificar a razão de insistir nesse assunto, que o maior autor da ciência econômica, Adam Smith, que foi o criador da ciência econômica, ele escreveu um livro fabuloso, que tinha a denominação de Investigação das Causas da Riqueza. Esse foi o objetivo do livro dele, do qual surgiu todas as bases do chamado capitalismo. Mas quem vai lá no memorial na Escócia de Adam Smith, uma das placas que está escrito lá, tem uma frase dele, que diz o seguinte: nenhuma nação poderá ser considerada opulenta se a maioria do seu povo é pobre e miserável. A conclusão que ele chegou do livro dele. E me recordo também de comentário feito, não sei se já me referi antes, do nosso sócio honorário da Academia de Ciências Sociais, Dom Helder Câmara, que ele, ao tomar posse aqui, lá na universidade, no auditório Castelo Branco, ele contou um comentário, ele fez um comentário. Ele disse assim, eu, como jovem, né, religioso, né, sempre me preocupei, né, com as possibilidades do comunismo, né, que era realmente uma doutrina ateísta e que vinha naquela época da vida dele, se alastrando por todo mundo. Então, era uma grande preocupação minha. Mas, ele disse, eu descobri depois que não era o comunismo o problema. O comunismo não era o problema. Realmente, ele, quando começou a conviver com as comunidades do interior, pobre, paupérrimas, miseráveis, ele disse, não, isso não é o problema. O grande problema, a bomba atômica que nós vamos ter de enfrentar no futuro é a pobreza. Porque se nós não conseguirmos uma solução para essa questão da pobreza, no futuro nós vamos realmente ser muito subjugados, né, à dominação e às turbulências socioeconômicas. Então, para chamar a atenção que nós tivemos durante muitas décadas um crescimento econômico do Brasil bem acentuado. 120 anos, o Brasil cresceu a taxa de 4,5%, pouco alcançada em período mais longo nos últimos anos. E nesse mesmo período, o Nordeste estava estagnado. 300 anos o Nordeste passou estagnado. Então, diante desse quadro, foi surgindo uma configuração no Brasil muito especial. É que o Brasil crescia, mas ele não crescia uniformemente. Ele crescia em algumas regiões e em outras não. O Nordeste estagnado. Então o Nordeste foi se mantendo na pobreza, na desigualdade, e hoje nós temos praticamente 50% de toda a pobreza do país, desigualdade, todas as questões sociais estão aqui no Nordeste. 50% do Brasil de pobreza e desigualdade estão aqui. E essas desigualdades, elas se configuram não só na questão territorial, regional, a diferença das regiões, mas sobretudo há uma grande desigualdade inconcebível, inadmissível, né, entre as camadas sociais, entre as pessoas. É o problema da desigualdade econômica e social que prevalece aqui. E essa desigualdade social, ela se configura, né, não só nos centros urbanos, mas nos centros rurais, e dos centros urbanos para os centros rurais, das pequenas cidades para as grandes cidades. Há uma turbulência geral. Então, nós vivemos nessa situação de desigualdade que não nos apercebemos, nós nos acostumamos a ela. Vamos aqui, como na cidade de Fortaleza, onde é uma ambiência muitas vezes parecida com outros países desenvolvidos. Você vai a um shopping desse, em qualquer país desenvolvido. Mas quando vamos no interior e vivemos, penetramos na vida das pessoas, nós vemos como as coisas são bem difíceis. E hoje, apesar de tantos comentários sobre o avanço na superação da pobreza, na verdade hoje nós temos quase a metade da população do Nordeste abaixo da linha da pobreza. 24 milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza. 24 milhões. No Ceará temos quase a metade,
4 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, menos de meio salário mínimo, para viver, né, para todas as suas comodidades. Então, realmente, há um problema muito sério, né, com relação à pobreza. E as instituições aqui no Nordeste, que têm a responsabilidade de encarar esses problemas, vêm tentando superar esses problemas todos. Eu sou do Banco do Nordeste, entrei como um jovem, um adolescente no Banco do Nordeste, e vivei durante toda a minha vida exatamente examinando, estudando e convivendo com esses problemas, né? Mas, infelizmente, o que nós verificamos é que no avançar do tempo, das políticas, né, das iniciativas, não temos conseguido solucionar adequadamente essa questão. Não temos conseguido. Temos sido derrotados, né, por as forças, né, que comandam o próprio sistema econômico, né? E, em consequência disso, né, e pelo fato de eu estar ligado exatamente ao Banco do Nordeste, estar ligado, né, à universidade, a um campo de estudo dessas ciências, é que eu tenho escrito alguns trabalhos tentando fazer uma recuperação, um registro dessas experiências, que não são experiências negativas, mas também experiências positivas com relação aos avanços que nós temos conseguido. E o Ceará tem se configurado como um estado pioneiro em muitas iniciativas com relação à superação, o avanço e a solução dos problemas da pobreza. Mas mesmo assim, o Ceará hoje ainda é o terceiro estado mais pobre do Brasil, e um dos mais desiguais do mundo. É uma questão impressionante. Então, se há de indagar, qual é o obstáculo, quais são as barreiras, o que está acontecendo para que não ocorra um avanço com relação a esses assuntos? E poucas são as respostas, mas algumas inspiradoras, algumas que nos animam, né, a confiar de que é possível ocorrer uma superação dessas dificuldades. Então, esse livro faz um registro que eu estou agora distribuindo na gentileza para os senhores, já ofertada, e com a solicitação de que aqueles que já leram ou que não vão ter condições de ler adequadamente, passem para frente. Isso aqui é a ideia da divulgação, né, das propostas, da identificação do problema, qual é o problema, por que ele existe, quais são as soluções que foram alcançadas em outras partes do mundo, aqui no Brasil, e quais são as soluções que nós estamos tentando já objetivamente executar aqui no estado do Nordeste, do Ceará e no Brasil. E eu estou aqui acompanhado de um meu amigo, um colaborador, né, um colega de atividade profissional, o doutor José Ribeiro da Silva, que eu trouxe para que ele me ajudasse um pouco, né, a esclarecer alguns pontos que eu vou daqui a pouco ventilar. E especialmente porque algumas das coisas que eu vou agora mencionar, elas são tão pouco conhecidas, né, que às vezes as pessoas ficam a imaginar que eu estou inventando, né, problemas e questões que nós realizamos. E o Ribeiro aqui está como testemunha, para que eu não estarei mentindo no que vou falar, entendeu? Ele foi um colaborador meu na Secretaria de Agricultura durante 8 anos que eu estive lá, exerceu várias funções importantes, né, que eu vou aqui mencionar, e que contribuiu fundamentalmente para que alguns dos programas que foram idealizados inicialmente aqui no Ceará foram extrapolados para o Nordeste, federalizados, e hoje são ainda no governo atual um dos principais programas no governo com relação à questão, né, do avanço e da superação da pobreza no país, que foram idealizados aqui a partir do Ceará. Mas, para que eu possa me situar melhor, vou dizer que nós, quando assumimos a Secretaria de Agricultura, éramos jovens acadêmicos, pessoas que tinham realmente pouca experiência política da administração pública, e lá chegando na Secretaria, eu tive o cuidado de me aconselhar e de me associar a um grupo de pessoas experientes, pessoas do Banco do Nordeste, ex-diretores, funcionários, né, de vida profissional irribada e brilhante, da universidade, pessoas realmente pensadoras que estavam dispostas a colaborarem voluntariamente na busca da solução desses problemas que nós, como intelectuais e como pessoas do setor público, estávamos interessados em resolver. E foi esse grupo que então fez algumas indagações que nós precisávamos considerar. Por exemplo,
Nós perguntamos, realmente, do ponto de vista da economia, ela é multifacetada, ela é muito cheia de entranças de relacionamentos, de relações realmente sociais e econômicas, mas nós perguntamos assim, objetivamente, quais são os problemas principais que estão dificultando o desenvolvimento rural, o desenvolvimento econômico aqui do estado do Ceará. Então nós começamos a identificar. O primeiro dele foi o seguinte, é que o agricultor aqui no Nordeste, no Ceará, de modo geral no Nordeste, tem uma grande dificuldade. Ele não tem recursos para começar nenhuma atividade. Aqui, só no Ceará nós temos 100 mil propriedades com menos de 5 hectares de terra, numa área onde você precisa de 50 hectares para poder viver adequadamente. Essas pessoas não possuem nenhum capital, elas dependiam do grande proprietário, do empréstimo, então precisava de um recurso para poder começar. Então, uma questão primeira era o crédito. Então, qual o crédito disponível para essas pessoas? Como pessoas do banco, que conhecíamos o assunto, sabíamos que para os pequenos agricultores que não têm comprovação, né, de propriedade, de garantia, não tem crédito para essas pessoas. Não existia crédito. Então era um grande obstáculo. Se não resolvesse uma questão do crédito, nós não conseguiríamos realmente superar o problema daqueles povos. Então idealizamos o programa aqui no Ceará, chamado programa PROCAF, um programa de fortalecimento da agricultura familiar, com recursos do próprio governo do estado, com um pouco da ajuda do Banco Nordeste, e demonstramos de que poderíamos ter um programa especial para esse público pobre e de dificuldades nas suas atividades produtivas. Eu, do Banco do Nordeste mesmo, fui diretor da divisão de agricultura do Banco do Nordeste, nunca consegui que o banco se interessasse pelos pequenos agricultores. Há muitas razões que eu não vou aqui discutir, porque é que o banco não achava que devesse se empenhar, né, em direcionar crédito para esses pequenos. E, mesmo assim, foi possível convencer o governo federal, o Ministério da Agricultura, na época eu era presidente do Fórum de Secretários de Agricultura, o Ribeiro, um dos participantes desse processo, através da sua integração ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, nós convencemos o Ministério, né, e o Governo Federal, né, para criar um programa novo, né, chamado PRONAF, que era o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E foi a partir daí que a região, que o país passou a contar com um fundo especial para essa finalidade. O atual governo incorporou, mudou um pouco, nem o nome ele mudou, mas alguns ajustes, e hoje, eu estava lendo há pouco, que o governo destinou a esse programa 17 bilhões, né, de reais para dar continuidade a esse programa. Ele é um programa que está aprovado pelo Congresso Nacional e foi prorrogado, inclusive, o prazo dele por mais 10 anos. Esse é um programa que era a solução dessa questão inicial, que era o crédito. A outra questão que se verificou é que a grande parte da pobreza do Nordeste e do Ceará não está nas cidades, nas grandes cidades. A pobreza está lá no interior, está no quadro rural. 70% da pobreza rural do Brasil se encontra no Nordeste, e se encontrava na época no Nordeste. Então era preciso realmente se atentar para a questão da terra, para os agricultores produzirem. Mas acontece que tinha um programa criado pelo regime militar, de reforma agrária, Estatuto da Terra, que disciplinou essa questão da reforma agrária no Brasil, que não funcionou nunca, nem funciona, nem vai funcionar. Então nós chegamos à conclusão, esse programa, pela experiência que temos, estudamos isso na Itália, no México, né, na França, no Japão, e no mestrado, onde o Ribeiro, inclusive, foi meu aluno, nós constituímos um grupo de trabalho para fazer um levantamento das experiências mundiais. Não funciona esse sistema. Tem que ser um novo sistema. Então, idealizamos, né, um novo sistema de reforma agrária para o Brasil, denominado de Reforma Agrária Solidária. Ninguém acreditou no Brasil, o INCA não acreditou, ninguém acreditou. Então, eu propus ao governo Teixeira Sá uma experiência piloto desse novo modelo, né, que construí através da colaboração de especialistas internacionais, do Banco Mundial, né, e de outras instituições. Então, o governador Tasso, na ocasião que eu fui propor esse programa, ele disse assim: quanto você precisa para começar um programa experimental? Eu digo 10 milhões. 10 milhões eu posso começar. Tire do São José e faça o programa. Fiz o programa, ele foi aprovado na prática, né, fizemos um congresso internacional aqui para examinar essa experiência, e o governo brasileiro resolveu
criar uma Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Agrário, né, incorporar esse programa num programa regional e nacional. E ele foi realmente aprovado, depois de muitos problemas e dificuldades que estão aqui descritos e analisados. Ele foi estabelecido e começou a funcionar muito bem. Inclusive, com a colaboração do Ribeiro aí, nós criamos um banco, o Banco Rural, que ia cuidar desse programa. Depois o presidente da República acabou, depois de 2003, mas esse programa prevalece hoje. Mas a Associação dos Agricultores da Reforma Agrária, MST, sempre foi contra esse programa porque ele mudava todas as regras de interferência, de ocupação de terras que o programa tradicional de reforma agrária prevalece. Pois bem, então foi criado, existe, está mais ou menos em água fria, e num congresso também internacional sobre esse projeto, o hoje Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, depois de examinar e conhecer esse programa, disse assim: esse é o programa de reforma agrária do século XXI para os países subdesenvolvidos. Ele está mais ou menos funcionando, mas não na plenitude que seria desejado. E aí eu quero chegar no terceiro aspecto, que é a razão que eu vou pedir a colaboração aqui do Ribeiro. É que aqui para o Nordeste nós vivemos no semiárido. Então, dentro das questões de pobreza, está relacionado ao problema de semiárido, de escassez, de irregularidade climática, e que era preciso tentar como abordar e resolver esse problema. No Banco do Nordeste, eu participei da elaboração de todos os planos dos anos de seca. Todos os planos eu participei. Eu era diretor da divisão de agricultura, era quem tinha um dinheiro e participamos de tudo. Nós nunca conseguimos solucionar essa questão de como dar maior estabilidade aos pequenos agricultores no momento de seca. Existia a chamada indústria da seca, né, que era a que prevalecia. Né, no romance 15, né, da Raquel Queiroz, ela sempre mencionava. Existia muita desvio de verba, corrupção, né, durante esses períodos de seca. E mesmo, né, na seca de 1998, 87, já era taxeiriçado, e o secretário de Planejamento era Antônio Rocha Magalhães, colega nosso. Nós trabalhamos com ele para criar um programa sério, para tentar contra aquelas frentes de serviço e aquelas irregularidades que eram comuns às secas. Não resolvemos. Em 98 foi a mesma coisa. 350 mil agricultores trabalhando em frente de trabalho, recebendo cesta básica. Horrível. Africano. Uma coisa inconcebível. O que viveu nessa época sabe o que eram as frentes de serviço. Uma coisa terrível, desumana. E eu, então, me revoltava com aquilo, como pessoa que era responsável por aquela programação, inclusive no governo. Em 98 eu já era secretário de Agricultura, de 1995 a 2002. Então nós começamos esse grupo de intelectuais e de pessoas ligadas à questão do desenvolvimento, começamos a analisar o que fazer. Nós temos que criar uma certa estabilidade, a maior solução para essa vulnerabilidade que os agricultores estavam existindo. E concebemos um novo modelo, né? Um modelo que permitia que os agricultores pudessem ter segurança no ano de seca, pudesse ter uma forma de garantia das prejuízos que ele ia ter, sem interferência política, que era outra grande questão. A interferência política terrível, né, em todos os momentos. Quem mandava era o deputado, era o prefeito, era o vereador, era o próprio presidente da República, que comandava essas verbas e fazia o que queria. A gente tinha de idealizar algo diferente. Então trabalhamos como louco. Tivemos assessoria do mundo inteiro, né, e criamos um seguro chamado Fundo Seguro Safra, que é o único existente no mundo, porque ele independe das chamados, aqueles bancos de garantia do crédito. Como é que chama? Resseguro, de resseguro. Criamos um sistema aprovado pelo Congresso Nacional, uma história toda para criar esse negócio. Reuniões na Casa Civil, 10 reuniões, cada ministério, apoio de ministros como o Ribeiro, olhando aqui para o Ribeiro, nós precisávamos da aprovação do ministro do Planejamento desse projeto. Né? E o Ribeiro e eu pensamos, como vamos fazer para convencer o ministro do Planejamento? Apenas um parêntese. Aí o Marcos Tavares estava aqui em Fortaleza, candidato, queria ser candidato a governador do estado, dependendo de estar seriçado. Aí nós dissemos, ministro, nós precisamos falar com o senhor sobre o seguro safra. Ele disse, o que é isso? Eu vou explicar para o senhor. Ele disse, está certo, estou disposto. Nós alugamos uma sala, eu e Ribeiro, alugamos uma sala no hotel, aquele hotel na praia. Não, um daqueles hotéis ali da praia. Uma sala com retroprojetor, eu e Ribeiro, o ministro do Planejamento,
Nós discutimos com ele 2 horas, explicando o que era o plano. E ele só olhando e perguntando. Aí, no momento, eu passei a informação que o Ribeiro tinha me fornecido. Esse projeto, no caso do Ceará, como exemplo, quando ocorrer uma seca da magnitude da 98, o governo federal vai gastar a metade do que ele vai gastar e não vai ter nenhum problema social, de reclamação, de nada. Vai funcionar desse jeito. Aí provamos. O Ribeiro aí fez os cálculos, PhD, esses assuntos, fez os cálculos todos atuariais, nós mostramos. Aí ele disse, está aprovado. Está aprovado. Vocês estão contra com o meu apoio, e agora nós vamos convencer o Malan e convencer não sei o que. E assim fez, porque a interferência está gerenciada, criamos um programa. É sobre esse programa que eu queria, o Ribeiro acabou de dizer. Se nós precisamos escrever um livro só sobre esse seguro-safra, que é um exemplo para o mundo inteiro. Está funcionando.